Neste vídeo nós estamos apresentando a resolução de algumas questões modelos, algumas questões que elas resumem todo o conteúdo que nós vimos aí no primeiro bimestre. Então, embora nós tenhamos trabalhado isso exaustivamente, apresentado essas questões nos vídeos anteriores, as resoluções das questões, trabalhado em sala de aula, eu peço que vocês se dediquem a rever esses vídeos aqui várias vezes até que tenha certeza que está entendendo tudo, que sabe tudo, que não tem dúvida. Ainda temos aí o restinho do tempo para tirar as questões, as dúvidas das questões, mas eu peço que revejam esses vídeos, pause, volta, anote, para termos certeza que a gente vai bem aí na prova, beleza? E qualquer coisa me procurem lá, deixe seus comentários tirando as dúvidas, coisa e tal, ou me procure pessoalmente. E vamos trabalhar juntos. Bons estudos aí para vocês. Essa questão ela fala sobre identificar o arco dentro dos quadrantes. Ele diz o seguinte: uma roleta foi construída na oficina de carpintaria do céu para a realização de um sorteio na taça das casas, conforme a figura. O círculo formado foi dividido em quadrantes e as casas foram assim distribuídas. Primeiro quadrante, bastidor. Então eu vou identificar aqui, ó, primeiro quadrante é esse aqui, vou botar um B de bastidor. O segundo quadrante, teco-porã, tá aqui, teco-porã. O terceiro quadrante, audax. E o quarto quadrante, ubuntu, tá aqui. Aí ele diz, olha, a roleta foi girada 4 vezes a partir da posição inicial da seta, ou seja, nós estamos aqui na posição 0 grau, ou 0 π radiano, indicado na figura. Indique em cada uma das rodadas a casa sorteada. Muito bem. Então, a gente vai rodar no sentido anti-horário, no sentido positivo. E a primeira rodada caiu em 17π sobre 6. 17π sobre 6. Como é que a gente faz a divisão aqui, ó? Então, lembrar que aqui é π, ó, né? E aqui 2π, né? Então vou dividir a primeira meia volta em 6 casas e a segunda meia volta em 6 também arcos iguais. Então tá aqui. Aí ele fala, se fosse 12 sobre 6, vamos lá, 17 sobre 6. Eu sei que cada volta tem 2π. Então, se fosse 12π sobre 6, a gente teria 12 dividido por 6, 2. Aqui seria uma volta completa, né? Uma volta. 12π sobre 6, porque 12 dividido por 6 dá 2, 2π, é uma volta. Só que ele deu uma volta completa, 12π, e mais algum pedaço até 17. Então vamos lá. Ele saiu do 12, que era exatamente aqui no 0, foi para o 13, 14, 15, 16 e 17. Então ele ficou exatamente aqui, ó. Este aqui, 17π sobre 6, está aqui indicado. Então, esta primeira rodada saiu aqui para o teco-porã. Legal. Vamos lá, a segunda rodada. 23π sobre 4. 23π sobre 4. Então eu vou apagar aqui, ó, vou apagar tudo aqui, ó, para a gente não causar confusão aqui. Vou apagar tudo. 23π sobre 4. Porque agora eu vou dividir em quartos, né? Então o primeiro π até aqui, ó, eu vou dividir em 4 partes. De 45 em 45 graus, ó. E aqui também, de 45 em 45. Agora eu estou falando em rodar de quartos em quartos. E ele fala 23 sobre 4. Muito bem. Se fosse 20 sobre 4, 20π sobre 4, 20π, 20 dividido por 4, daria 5π, não é?
5π. Ou seja, 4π inteiros, que seriam 2 voltas, e mais um π inteiro. Então, 5π, ele pararia bem aqui, olha. Bem aqui, 20π sobre 4. Se tivesse aqui, ó, seria 20π sobre 4. Porque 20 dividido por 4 é 5. 5π. Onde que está o 5π? 4π são 2 voltas, então ele girou uma vez, girou a segunda vez e andou mais um π, que é meia volta. Então aqui está 20π sobre 4. Mas ele diz que ele andou 23π, ou seja, parou no 20, foi aqui para o 21, 22 e 23. Parou exatamente aqui, ó, no 23π sobre 4. Então vamos lá. Aqui era o Bushido, Teco Porã, Audax e Ubuntu. Então aqui ele parou no Ubuntu. A segunda rodada foi do Ubuntu. Agora vamos ver aqui a terceira rodada. Ele deu em grau a terceira rodada. Ele deu em grau. Então vou apagar essas medidas aqui em π e vamos fazer só em grau, né? A gente já conhece os graus. Não precisa essas referências aqui da divisão de radiano. Ele fala 765. Uma volta dá 360. 2 voltas dá 720. Então ele deu 720 e mais uma coisinha, né? Então veja lá, 765 foi o que ele andou. Mas os 720 iniciais foram as 2 voltas completas. Então ele rodou, voltou para o mesmo lugar e andou mais um pouquinho. Quanto que ele andou mais um pouquinho? 5, 6 menos 2, 4. Ele andou mais 45 graus. Então ele parou bem aqui, ó, 2 voltas e mais 45 graus. Tá aqui, ó, 765. Ele parou aonde? No Bushido. Então ele parou aqui, ó, no Bushido. E agora a quarta rodada, 1320. Eu sei que 1080 são 3 voltas, né? Então ele deu 3 voltas completas. Então vou fazer aqui, ó, 1320 menos 1080, que são 3 voltas completas. Ele rodou 3 voltas completas e mais um pouquinho. Então vai dar 0 menos 0, 0. Aqui vira 12. Aqui vira 2. 12 para 8 para 12 dá 4. Aqui vira 2 e aqui vira 0. Ou seja, deu 3 voltas completas e mais 240. Então, se aqui é 270 e aqui é 180, ele parou mais ou menos por aqui, ó, 240. Ele parou exatamente no Audax. Então temos aí, cada rodada foi para uma casa e estes são os resultados. Vamos continuar aqui sobre essas questões de arco. Então vamos lá. Ele fala, nessa mesma roleta, cujo raio mede 2,5 decímetro, qual a medida em radiano, ou seja, a abertura do arco, caso a ponta da seta percorra um arco de comprimento de 10 decímetros. Vamos lá. Eu tenho a roleta aqui, cujo raio mede 2,5 decímetros. E ele diz que ele percorreu aqui, ó, alguma coisa como sendo 10 decímetros. E ele quer saber essa abertura aqui, em radiano. Legal. Então a primeira coisa que eu penso em fazer é achar o comprimento da circunferência inteira, porque ela equivale a 2π radiano. Uma volta completa é 2π radiano, então é a volta inteira.
O comprimento da circunferência ela é dado por 2π vezes o raio. Como nós temos o raio, 2π vezes 2,5, que é o raio, o comprimento dessa circunferência, 2 vezes 2,5, vai ser 5π decímetros. Esse é o comprimento dessa circunferência. A volta completa. Então, vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, comprimento e radiano. Esse comprimento, 5π decímetros, equivale a 2π radianos. Uma volta completa. 5π decímetros equivale a 2π radiano. Estou comparando comprimento e radiano. Só que a medida que ele pede é 10 decímetros. 10 equivale a quantos π? Ou a quantos radianos? Então, é só multiplicar em diagonal aqui. Vai ficar 5π vezes x. 5π vezes x é igual a 10 vezes 2π. De cara eu posso cortar esse π aqui, ó, com esse π aqui. Aí vai ficar x é igual a 10 vezes 2, 20. E esse 5 passa aqui para baixo dividindo. Então x é igual, nós estamos calculando a medida em radiano dessa abertura. Então vai ficar 4 radianos. Qual é a medida da abertura? 4 radianos. Tá aqui. Vamos ver esse modelo de questão aqui. O ponteiro de um relógio de medição funciona acoplado a uma engrenagem de modo que a cada volta completa da engrenagem o ponteiro dá 1/4 de volta. O mostrador graduado de 0 a 360 graus. Quantos graus indicará o ponteiro quando a engrenagem tiver completado 4.135 voltas? Muito bem. O ponteiro ele é 4 vezes mais lento, ou seja, a cada 4 voltas da engrenagem o ponteiro dá uma volta só. Então vamos ver quantas voltas deu este ponteiro. Se a engrenagem deu 4.135 voltas, eu vou dividir por 4 para saber quantas voltas deu o ponteiro. 4 dividido por 4 dá 1. Sobra 0, baixo 1. Dá 0, baixo 3. 13 dividido por 4 dá 3, sobra 1. Baixo 5. Dá 3. 3 vezes 4, 12. Sobram 3. Então, ele vai dar 1.033 voltas completas mais 3/4 de volta. Ora, essas 1.033 ele volta para o mesmo lugar. Sai do zero, volta para o zero. O que me importa é esses 3/4. Então vamos lá. Se o nosso marcador está aqui, ó, e ele vai sair aqui do zero, aqui ele vai andar 90, aqui ele vai andar 180, andou 1/4, 2/4, 3/4, está aqui, ó, 270. Andou esse quarto, andou esse quarto, e andou esse quarto, foi até o quanto que ele vai andar? 270. Ele vai parar, né, no 270 graus. É isto. Aqui nós temos uma equação trigonométrica. Ele diz: calcule o valor numérico da expressão. Ele diz lá que o x vale π sobre 6 radianos. Quanto que é π sobre 6 radianos? Vamos ver aqui, ó. Nossa circunferência trigonométrica. Então está aqui o zero. Aqui está o π.
Vou dividir aqui também no meio, ó. Então eu vou dividir de 0 a π em 6 partes. Em 6 partes. Né? De 0 a 180 é π. A primeira medida é π sobre 6. Então nós estamos falando de 30 graus. Isso aqui, olha, é igual a 30 graus. Tá? Nós estamos falando aqui de π sobre 6 radiano é 30 graus. Só para a gente lembrar aquela tabelinha de 30, 45 e 60 no seno, cosseno e tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, põe raiz lá no 3 e também no 2. Ah, todo mundo sabe a musiquinha, né? Eu não vou cantar para não passar vergonha. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então está aqui tudo que a gente precisa saber. Os valores de 30 graus que a gente vai buscar estão aqui. Então vamos lá. É igual seno de π sobre 6, ou seja, seno de 30, mais seno de 2 vezes π sobre 3, ou seja, 2 vezes 30. Estou falando de 60. Cosseno de 60. Então veja, seno de x, seno de 30, mais cosseno de 2 vezes 30, 60, cosseno de 60. Tudo isso dividido pelo seno de 3 vezes 30, que é 90. Seno de 90. Então vamos lá. Substituindo agora pelos valores. Quem é o seno de 30? Vamos lá. Seno de 30 está aqui, é meio. Mais cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Também é meio. E o seno de 90? Bom, 90 ele está bem aqui em cima, né? O seno de 90 a gente sabe que é a altura do ponto. Então, é a altura do ponto. Seno é a altura do ponto à medida que ele vai dando a volta. Então, ficou meio mais meio, 1. 1 sobre 1, 1. Quem é o valor de E? É igual a 1. E aqui nós fechamos essa questão. Facinho, né? Essa questão aqui, ele apresenta o gráfico e pede para escrever a função. Bom, eu vou limitar aqui a 2π e aqui a 0. Então vou fechar só nesse movimento aqui para a gente não se confundir. Pegar de 0 a 2π. Tá legal? Então ele saiu do menos 1, subiu. Então ele veio, subiu até aqui, ó. E subiu, depois voltou para o mesmo lugar. Desceu e voltou para o mesmo lugar. Ui. Função seno. Eu sei que é a função seno. Sai, sobe e volta, desce e volta. Seno. Só que ele começou no menos 1. No menos 1. E ele subiu do menos 1 até o 0, ou seja, ele subiu 1 e desceu do menos 1 até o menos 2. Então, a amplitude dele é 1. Não mudou a amplitude é 1. Nós estamos trabalhando com uma volta de raio 1. O que mudou é que parece que a curva toda desceu um degrau.
Então, como é que é essa função aqui? Ó? Função y é igual a menos 1. Ela começa lá embaixo. Aí agora sim, mais seno de x. Ou seno de x menos 1. Também estava valendo, tá? Então tá aqui. Só isso. Que sem graça. Aqui a questão pede o contrário. Ela dá a função e pede para eu desenhar o gráfico. Ele diz menos 1 mais seno de 2x menos π sobre 4. Tá. Eu vou desenhar os índices aqui. 1, 2, menos 1 e menos 2. Tá legal. Então vamos lá. Vamos fazer a curva do seno normal. O seno normal, ele subiria até o 1, desceria até o 0. Depois ele viria até o menos 1 e voltaria até o 0. Tá? Depois ele continuaria aqui no próximo quadrante. Né? Tá, legal. Tá, aqui é a curva do seno normal. Só que ele fala em seno de 2x. Então ele parece que está acontecendo tudo mais rápido. Ele está buscando lá na frente. 2x ele está encurtando a curva. Então essa curva aqui, ó, eu vou aproximar. O que ela levava 2 ciclos para fazer, ela vai fazer num só. Ó. Ela vem aqui, ó. Tá vendo? Já foi uma onda. Agora vem a outra aqui, ó. Ela parece que está 2 vezes mais rápido, ó. E aqui continuaria, né? Infinitamente. Então essa onda verde aí. Legal. Só que ela fala em fazer menos 1/4. Menos 1/4. Eu vou atrasar toda a onda 1/4, que é meio quadrante, né? Meio quadrante. Então toda a onda eu vou atrasar meio quadrante. Então este pontinho que está aqui, ó, eu vou trazê-lo para cá, ó. Esse pontinho que estava aqui, eu vou trazê-lo para cá. Então eu estou levando todo mundo, ó. Todo mundo está atrasando meio ponto. Esse pontinho ele vem para cá, daqui ele vem para cá, esse aqui ele vem para cá, esse aqui ele vem para cá, esse aqui ele vem para cá. Todo mundo está atrasando meio quadrante. Meio quadrante. Esse aqui ele vem para cá, esse aqui ele vem para cá, este aqui ele desce aqui. Então como é que ficaria aqui essa curvinha aqui, ó? É a mesma curva verde, só que ela está atrasando, ele está atrasando 45 graus. Então veja, eu estou atrasando a curva em 45 graus. Então eu fiz a verde clara, a curva do seno. Depois eu encolhi até a metade. Eu dupliquei a velocidade, porque é seno de 2x. Depois eu atrasei 1/4 de volta. Essa curva aqui, olha, essa curvinha vermelha aqui, que eu acabei de desenhar, é o seno de 2x menos π sobre 4. Só que agora ele quer pegar essa curva e descer toda ela menos 1. Menos 1. Então eu vou pegar toda essa curva que estava aqui e replicá-la aqui embaixo. Descer 1. Daqui ela vem para cá. Daqui ela vem para cá.
daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou baixando um ponto, um degrau em cada pontinho dela. Então ela está afundando todinho, ó. Então ela vai ficar aqui, ó. É a mesma curva, só que ela vai do -2 até o 0. É essa curvinha aqui, ó. É aquela curvinha tracejada, só que toda ela agora um degrau mais baixo. Ah, eu fiz um monte de traço, né? Fiz um monte de traço. Então vamos lá. Vamos entender o que eu fiz aqui, ó. A curva verde é a curva do seno normal. Depois eu fiz um verde mais escuro, que é seno de 2x. Depois eu atrasei toda a curva, atrasei 1/4. E depois baixei uma unidade. Então, se eu apagar aqui tudo que não me interessa, olha, se eu apagar aqui essa curva aqui do seno, apagar essa aqui, curva do seno, apagar também a curva original, ó, só vai ficar a curva mais apertada, a curva 2 vezes mais rápida, atrasada em 1/4 de volta e rebaixada toda ela em uma unidade. Tá aqui, ó. É essa curva aqui que eu quero. Só essa curva vermelha aqui. O resto todo só usei para auxiliar a composição da curva, né? Tá aqui, ó. É essa curva aqui. Vai do -2 até o 0. E bem apertadinha, né? E atrasada toda ela. Esse tipo de questão em que ele apresenta um problema, a gente vai ter que interpretá-lo e ver o que ele está pedindo. Ele diz, olha, um aparelho de medição de pressão arterial utiliza a função do tipo P, de pressão em função do tempo, é igual a mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundos. T é dado em segundos, tá bom? Tá em negrito ali, deve ser importante. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo entre duas pressões máximas. Pim, pim, do ponto máximo ao ponto máximo. Ao analisar o caso de um paciente específico, o aparelho indicou a pressão mínima 78, a pressão máxima 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto 90 batimentos por minuto. Então, aí tem um problema. Batimentos, vou botar aqui a frequência, ele chamou de 90 a cada 60 segundos, né? Porque nosso tempo está em segundos. Vou cortar esse 0 com esse e vou simplificar aqui por 3. Vou dividir por 3. Então vai ser 3 a cada 2. 3 batimentos completos a cada 2. Certo? 3 a cada 2. Então vamos ver se eu entendi aqui como é que vai ficar. Vou desenhar a função aqui, ó. Pá. Só que tem um problema. O valor máximo é 120. O valor mínimo é 78. Então ele oscila aqui dentro dessa faixa, né? Aqui dentro dessa faixa. A pressão é do tipo cosseno. Cosseno. Vamos colocar as faixas aqui, ó. Os 4 quadrantes aqui, tá? Aqui é o 2. Do início até o fim, que são 2, né, a variação do 0 até o 2, eu sei que ele vai ter 3 ciclos. Em vez de ter uma curva só, em vez de ter uma curvinha, uma onda de cosseno, vai ter 3 a cada 2. Então, cosseno, cosseno,
cosseno. Vai ter 3 ondas. Então eu já sei que a velocidade está acelerada 3 vezes. Vai ser cosseno de 3, né? 3t. Cosseno de 3t. Então veja lá, uma coisa eu já sei, que ela é cosseno de 3t. 3 a cada 2. 3 a cada 2t. Beleza. Agora, se ele vai de 120 até 78, 120 menos 78 vai dar, aqui vai dar 11 e aqui vai dar 10. 10 menos 8, 2, 3, 4, 42. Tem uma diferença do maior para o menor de 42. Então, o valor central aqui está 21 abaixo de 120 e 21 acima de 78. Vai estar 99. Aqui vai estar 99 no meio. No meio é 99. Em torno deste valor que a onda anda. Então, eu vou ter uma curva aqui, uma curva aqui. Então, ela vai começar aqui, ó, cosseno aqui e cosseno aqui. Deu para entender? Cosseno de 3 sobre 2, acelerou, 3 sobre 2. E vai de 120 a 78. Então ela está subindo 21 para cima, 21 para baixo. Essa é a amplitude da onda. Então tá aqui, ó, 21 amplitude, ela sobe 21 para cima, 21 para baixo. Ela vai 21 para cima, 21 para baixo, numa velocidade de 3t sobre 2. Mas ela não começa no zero, ela já começa no 120, porque ela está oscilando em torno do 99. Aquele eixo que normalmente é zero, agora é um 99. Então parece que ela toda está elevada em 99. Então está aqui, ó, 99 mais 21. Essa aqui é a função P de t. Então só para escrever bonitinho aqui, ó, a função P em função de t é igual a 99, é o quanto ela se eleva toda ela, mais 21, que é a amplitude, é o tamanho da onda para cima e para baixo, cosseno de 3t sobre 2, que é a velocidade da onda, 3 a cada 2. Não é? Tá aí a função dos batimentos cardíacos do atleta em questão. Bons estudos.